Da paz, irmãos, domingo 29º, domingo do tempo comum. Nós, para entendermos um pouco o evangelho de domingo, que tem uma parábola aí que Jesus conta, né? É preciso que nós entendamos o cenário da parábola. Como São Lucas escreveu para comunidades oriundas do paganismo, e, portanto, eram pessoas que não tinham a cultura de Israel. Então, algumas parábolas, alguns ensinamentos de Jesus, como essa desse domingo, são adaptadas a outros tipos de sociedade, né? Ali do Oriente, evidentemente, né? Onde existia, né, uma espécie de um fórum, tinha um juiz, né, que julgava o caso das pessoas. Geralmente, tinham aquelas pessoas que trabalhavam como advogados, vamos chamar assim, que passavam o caso para o juiz mediante pagamento, né? Davam uma adiantadinha, né? Nos processos, vamos dizer assim. E é claro, quem é que podia ter esse adiantamento nos processos? Quem tinha dinheiro. Uma pessoa que não tinha dinheiro, né, não tinha jeito, nunca ia chegar o seu processo na mão do juiz. E é o caso da viúva, dessa parábola que Jesus conta, né? Principalmente uma viúva não tinha as chances disso porque ela não tinha quem falasse por ela, né? Ela podia ter os seus bens usurpados, enfim, porque é óbvio, né, na antiguidade, o direito das viúvas não é como o direito das viúvas que nós temos hoje na nossa sociedade. Feita essa introdução, vamos ouvir o Evangelho. Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faz-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar a fé sobre a terra? O motivo da parábola, né, é que Jesus quer mostrar a necessidade a seus discípulos de rezar sem jamais esmorecer, né? É como se a expressão é como se Jesus quisesse abrir a cabeça dos discípulos e pôr lá dentro, que eles têm que rezar sem jamais esmorecer. E aí coloca na boca dessa viúva que vai pedir ao juiz, né? Não sei, provavelmente alguém está querendo roubar a terra dela, não sei se é isso, Jesus não explicita, mas provavelmente sim. Faz-me justiça contra o meu adversário. É essa a expressão. Justiça e adversário. Isto é, tem alguém que está querendo me roubar. Mas será que é só o exemplo da viúva que é insistente, que está falando que tem que rezar sem cessar? Não. O motivo de rezar sem cessar é o mesmo da viúva. Tem um adversário que quer nos roubar,
que quer nos roubar a glória de Deus, que quer nos roubar não uma terra nessa terra, mas nos quer roubar a terra prometida, nos quer roubar o céu. E adversário é Satanás, né? Não tenhamos medo de identificar o pai da mentira, né? Aquele que sempre nos leva, nos engana constantemente para nos tirar aquilo que Deus nos dá por herança. Jesus, comentando o que disse o juiz, diz: nossa, olhe-se esse juiz injusto, e Deus não fará justiça, né? Não dará a terra para aqueles que clamam noite e dia, não abrirá as portas do céu. E Jesus fará isso e fará em breve. Jesus está falando dele mesmo, ele que vai abrir as portas do céu. Quando Jesus morre na cruz, o próprio São Lucas vai referir também esse fato na paixão, o véu do templo se rasga em duas partes, né? Não tem mais separação entre Deus e os homens, entre o céu e a terra, né? A morte e a ressurreição de Jesus uniu o céu e a terra. Nós temos uma morada, temos o céu, é redenção, é salvação em Cristo, é justificação. Entretanto, este trecho do Evangelho termina com a pergunta quase que enigmática: mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar a fé sobre a terra? É como se Jesus estivesse dizendo: Deus fará justiça em breve, porque o Filho do Homem vai morrer, vai sofrer, vai derramar seu sangue, vai realizar a obra de redenção e ao terceiro dia vai ressuscitar. O céu está aberto. Essa é a justiça de Deus para com os nossos pecados. Entretanto, existe a nossa resposta. É a fé. O Filho do Homem, que abriu as portas do céu para nós, voltará na sua glória para o juízo final. E a pergunta é: e quando ele voltar, nós estaremos vivendo na fé? Teremos vivido na posse, na alegria da posse desta terra que o Senhor nos dá? Pensemos nisso, né? São duas perspectivas. A justiça está feita contra o adversário. Mas eu acolhi essa justiça, a maneira como eu vivo. Não esqueçamos, né? Temos que rezar sempre, né? Até mesmo para não perdermos o dom de Deus que já nos foi concedido. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, tornai-nos dispostos a obedecer sempre à vossa vontade e a vos servir de coração sincero. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Uma boa celebração dominical a todos.